quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus para os irmãos e as irmãs. Graças a Deus, mais uma oportunidade concedida por nosso bom Senhor para estarmos aqui realizando essa live, para podermos compartilhar a palavra de Deus e também continuarmos aí conectados uns com os outros, distantes fisicamente, mas conectados virtualmente. Desde já, meu agradecimento a vocês que sempre estão aqui participando, sempre estão conosco para podermos realizar estas lives. Bom, muito boa noite, desde já aqui o Auricélio, o irmão Cícero Roberto, a minha esposa Brena, a Esté, a Natiele, que Jesus venha a abençoar vocês. Vamos dar aqui um tempo, né, para que os irmãos e as irmãs aí vão entrando, vão se conectando conosco. Glória a Deus. É muito bom nós louvarmos ao Senhor. O nosso canal no YouTube, ele está crescendo, graças a Deus. Então, se você puder espalhar a notícia para as pessoas se inscreverem lá, com certeza será muito bom para nós. E já temos alguns vídeos lá, Irmã Gardênia, Paz do Senhor, com o Romário, com a Valentina. Nós já temos alguns vídeos lá, também já temos alguns áudios no nosso podcast lá no Spotify. E você pode compartilhar também para ajudar a espalhar as boas novas de salvação. Glória a Jesus. É muito bom, é muito maravilhoso nós podermos falar, compartilhar da palavra do nosso Deus. É muito maravilhoso. E somente temos o que agradecer a Ele. Tempos difíceis, tempos de tribulação, somente Deus é o nosso refúgio, somente Ele é que pode ser a nossa fortaleza, para nós podermos estar mais e mais fortalecidos na presença do Senhor. Irmã Silene, a paz do Senhor. Irmã Débora, a paz do Senhor. Que Jesus abençoe vocês. Acredito que já dê para nós aqui irmos orando e darmos início. Glória a Jesus. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus para agradecê-lo por esta bênção maravilhosa de nós estarmos na presença dele. Paz do Senhor, Arthurito, sempre aqui conosco. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, agradecemos por estarmos aqui, Senhor, em Tua presença santa e maravilhosa. Louvamos por Tua graça, que é poderosa sobre nós, meu Deus, que nos afasta, Senhor, daquilo que não convém à Tua santidade. Agradecemos, meu Pai, por mesmo em dias difíceis, termos em Ti o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso Deus, Tu és o guarda de Israel, que não dormita, que não descansa, está sempre a trabalhar ao favor daqueles que Te buscam, daqueles que Te amam, Senhor. E que mais e mais o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, Senhor, à Tua presença de uma forma que seja agradável a Ti, meu Deus. Não que seja agradável a nós, mas que possamos sempre, meu Pai, experimentar a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Muito obrigado, Pai. Abençoa a todos e a todas que já estão conectados, aqueles que ainda irão, Senhor, se conectar e participar desta live. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre suas vidas, sobre a vida de suas famílias, sobre as suas casas, para a glória e o louvor do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Paz do Senhor para o irmão Ângelo, irmão Alexandro, irmã Renata, Dayana. Que Jesus venha abençoar vocês. Muito obrigado aí pela participação. Com licença aqui só um minuto, deixa eu tirar aqui.
Bom, ontem a irmã Lourdes, ela pediu para nós cantarmos um louvor da harpa, não deu tempo, mas hoje nós vamos começar já com esse louvor, para podermos engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o número 3 da harpa cristã. Então, abra aí a sua harpa para acompanhar, vamos louvar o Senhor. Hino de número 3 da harpa cristã. Louve ao Senhor, somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma, creio, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo de número 137. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 137. Vamos ler aqui alguns versículos. Aleluia. Pegue sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus. O que mais destacou para os crentes da cidade de Bereia é que eles estavam sempre acompanhando o que Paulo explanava dentro das Escrituras. Eles estavam conferindo se o que Paulo falava realmente estava ali. E esse deve ser o nosso hábito de estarmos examinando as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque pensais estar nela a vida eterna. E realmente é nas Escrituras que nós encontramos sobre a vida eterna, sobre Deus, sobre Jesus
tem que ser um hábito seu, um costume seu. Não acredite simplesmente porque é um pastor, porque é um líder que está falando, mas examine a Bíblia Sagrada. Ela não vai mentir para você, ela não vai lhe enganar, ela de forma nenhuma vai fazer com que você esteja andando em caminhos tortuosos. Não, a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Abra aí, Salmo 137, acompanhe, diz assim a palavra de Deus. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Temos aqui uma imprecação, que é um pedido de vingança por parte de Deus, mas nós sabemos que hoje o contexto para a igreja é completamente outro, é o do perdão, pois estamos na graça do Senhor. Bendito seja Deus. Eu vou convidar aqui a Letícia para ela nos trazer um louvor e já peço a você que está conectado, faça aí um print da nossa live, compartilhe no teu stories e marque a igreja, marque a comunidade Missão de Fé, comunidade _ Missão de Fé. Marque aí a igreja, compartilhe no teu stories, faça aí um print que você está acompanhando a nossa live. Vou chamar aqui a Letícia para ela trazer um louvor. Temos hoje um mensageiro convidado e ele já está aí a postos. Depois do louvor da Letícia, nós já vamos passar para o nosso irmão trazer a mensagem dessa noite. Louvado seja o Senhor. Compartilhe nossa live, você estará compartilhando também a palavra de Deus. Nosso único intuito, a nossa única intenção aqui é compartilhar, levar a mensagem da cruz para as pessoas. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui e chamar novamente aqui a Letícia. Vamos ver aqui se dá certo. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Esses dias de quarentena, né, de isolamento social, as pessoas estão em casa fazendo suas lives, assistindo vídeos, tanto realizando como assistindo lives, e aí a nossa internet ela padece um pouco por estar congestionada. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Por enquanto não está dando certo com a Letícia. Vamos aqui tentar mais uma vez para ver se dá certo a conexão com a nossa irmã Camila Batista, com o irmão Paulo André. Paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças e paz. Agora deu certo. Ontem nós tivemos a palavra sobre não ter outros deuses diante da face do Senhor. Então que possamos cantar ao Senhor que não há outro como Ele, nem há outro além dele. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Declare que Ele é soberano e fiel. Soberano e fiel. Não há outro Deus, não há outro como tu. Não tá dando para ouvir? Tá dando? Não há outro como tu. Declare que Ele é soberano e fiel. Soberano e fiel. Não há outro Deus, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo, Stephanie. Graças a Deus, um maravilhoso louvor. Lembrando que nossos vídeos, nossas lives estão no nosso canal do YouTube, Missão de Fé Passaré. Procure lá,
se inscreva, deixe o seu like, nos ajude aí a alcançar mais inscritos no nosso canal. Após estarmos aqui na live, ela fica salva agora no IGTV. Você vai ter uma prévia no feed do nosso perfil e o restante da live, do vídeo, estará no IGTV. E também as mensagens, somente a parte das mensagens, estão sendo colocadas como podcast no Spotify. Então você pode procurar lá a Palavra Viva no Spotify e você encontrará também somente a parte das mensagens. Estamos procurando aí aumentar o alcance das mensagens que estão sendo trazidas aqui através da live. Então, desde já, eu já quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e vou aqui chamar o Ângelo, né? Ele vai nos trazer a mensagem nessa noite. Esse irmão Ângelo, ele vai trazer a mensagem nessa noite. Tudo bem, meu irmão? Tá ouvindo bem? Tudo bom, Pai do Senhor? A paz do Senhor, tudo bem, Pastor Júnior? Como vai? Tudo bem, meu irmão? Quanto tempo? O tempo tá com muito tempo, não. É porque a quarentena acaba dando a impressão de que o tempo tá longo. Ficamos em casa direto, dá a impressão de que o tempo tá longo, né? Mas é um prazer, pastor, participar aqui da live, da comunidade de Missão de Fé, rever os irmãos dessa igreja, desse trabalho realizado na igreja, na comunidade de Missão de Fé. E fico satisfeito, fico grato, fico lisonjeado pelo convite de participar aqui da live, né? E o nosso intuito aqui, como o pastor falou, é trazer uma palavra de reflexão, né? O intuito não é fazer uma pregação. Claro, toda vez que você fala a palavra de Deus, você realiza uma pregação. Mas o intuito aqui é para nos congregarmos, trazer uma palavra, trazer um entendimento sobre o assunto, deixar uma palavra realmente de reflexão nesses tempos difíceis em que nós encontramos, em que a sociedade se encontra enclausurada, em que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades emocionais, sentimentais. Então, acredito que a igreja, o trabalho, a palavra de Deus, tem essa função de trazer esse refrigério para a alma de todos, tem essa função de trazer realmente a esperança, o que não pode faltar. E aqui eu trago a palavra esperança, não do verbo esperar, mas do sentimento, né, do substantivo realmente de esperançar. A esperança não se traduz em esperar, mas em esperançar, em aguardar melhorias em nossas vidas. Então, a palavra de Deus, mais do que nunca, com certeza foi Deus que preparou esse momento da humanidade se recolher para que todos realmente ficassem conclusos nas suas residências e pudessem meditar na sua palavra e entender a importância que a palavra de Deus tem na vida de cada um daqueles que o adoram. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Posso fazer a leitura aqui de uma pequena passagem que eu tirei da Bíblia? Fique à vontade. Pronto, os irmãos quiserem acompanhar, passagem pequena em Mateus. Em Mateus 15. Aliás, Mateus 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo número 5. Mateus 16, a partir do versículo 5 até o versículo 12. Vou fazer aqui a leitura para os irmãos poderem acompanhar. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes, adverti, e acautelava-os do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse, né? Porque arrazoai entre vós, homens de pouca fé, sobre o que vós tendes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse no fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Bom, meus amigos, meus irmãos, a palavra aqui fala justamente
primeiramente aqui dentro do contexto. Eles estavam em viagem, né? De um local a outro, e Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães. Então, Jesus, se demonstrou Deus através de talvez dos maiores milagres, de um dos milagres mais conhecidos de nossa Bíblia, que é a multiplicação dos pães. Então, depois de Jesus realizar esse milagre, pouco tempo depois, eles iriam estar se dirigindo até as terras dos fariseus e dos saduceus. Entretanto, Jesus fala: prestai atenção, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. E os apóstolos olharam, eu fico imaginando a cena, entreolharam, né, entre si, para não ser redundante, se entreolharam e pensaram: será que nosso mestre Jesus, nosso Salvador, está falando do fermento necessário para que possamos realizar, para que possamos fabricar os pães? Será que ele está pedindo para que possamos lembrar do fermento, para que chegamos até o fim de nossa jornada, até o local destino, até aquela cidade, nós não esquecemos do fermento para a fabricação dos pães? E Jesus fala até de um tom, fala em um tom de correção. Ele fala realmente até com um tom de ira. Ele fala: ora, incrédulos, eu acabei de realizar um milagre da multiplicação de pães. Transformei poucas unidades em milhares. Com poucas unidades de pão, eu, com o poder que tenho de Deus, o poder do milagre, o poder da multiplicação da vida, o poder de trazer a vida, o poder de trazer à existência aquilo que não existe, eu, com poucas unidades de pão, dei de alimentar a milhares de pessoas. E eu peço para vocês se preocuparem com um fermento. E vocês pensam que eu estou falando de fermento necessário para fazer pão? Eu não mostrei o que eu sou capaz de realizar? Eu não mostrei que o que eu falo aqui não é material, mas é espiritual? Então, todos olharam entre si e entenderam que Jesus, naquele momento, não está falando de fermento, não está falando da levedura, não está falando do material. Mas como tudo na sua jornada aqui na Terra, Jesus estava falando do algo espiritual. E da mesma forma vivemos hoje, meus irmãos. Da mesma forma vivemos hoje, pastor. Talvez essa situação que todos nós estamos passando, talvez vemos tudo ao redor do mundo. Nós vemos guerras, rumores de guerra, nós vemos violência, nós vemos pestes, nós ouvimos falar de atrocidade, ouvimos falar da descrença, ouvimos falar de perseguições de cristãos, ouvimos falar de tudo que atormenta o reino de Deus. Inclusive essa doença, essa pandemia, esse Covid, é algo espiritual que está acontecendo aqui na Terra. Então Jesus fala tudo. Ele deixa claro todos aqueles indícios, todos realmente os elementos que comprovam que ele está voltando. Então ele fala de tudo isso e nós preocupamos do algo material. Deus nos deu da mesma forma que naquele momento as pragas do Egito, ele passou em todas as casas, o espírito da morte passando em todas as casas, matando os primogênitos, e todo o povo de Deus se manteve recolhido na casa, e aqueles que passaram, né, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que o seu filho primogênito não morresse, da mesma forma Deus está fazendo hoje. Ele recolheu o seu povo de Deus, para que possamos meditar na palavra dele, entender o real sentido. Então Deus está fazendo tudo isso. E o que é que nós preocupamos? Nós temos hoje o mesmo pensamento da época dos discípulos. Eles acabaram de ver, talvez ele seja até um pouco pior do que nós, incrédulos do que nós, né? Porque eles viram o mestre multiplicar 5 pães e milhares. Ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele sabia que Jesus não estava adstrito a fermento. Eles sabiam que Jesus não precisava de fermento, não precisava de trigo, não precisava de cesto, não precisava de padeiro, não precisava de ninguém para pegar um pão e alimentar milhares de pessoas. Mas mesmo assim, não desligaram a sua cabeça do mundo material e vincularam, e se ligaram, conectaram, a palavra da atualidade, eles não se conectaram ao mundo espiritual. Então, da mesma forma, pastor, vivemos hoje. Nós pensamos em pandemia, pensamos em comércio fechado. Claro que devemos pensar, não estou criticando isso. Mas pensamos em comércio fechado, pensamos em pandemia, pensamos em crise financeira,
pensamos em problemas, pensamos isso, pensamos em boleto para pagar, pensamos em energia, como pagar a internet, como pagar aluguel, como pagar combustível, comprar medicamento. É válido pensarmos em tudo isso? Sim, é válido. Mas e o lado espiritual? Onde está o lado espiritual? Claro que o material, tudo que acontece aqui, enquanto nós, seres humanos, seres viventes aqui na Terra, tem uma implicação material em nossa vida. Da mesma forma que teve a implicação material na vida dos hebreus, que tiveram que se recolher, tiveram que pegar um cordeiro. Não bastava ele apenas impor a sua mão sobre a porta, mas não. Deus disse, pega os cordeiros, tira o seu sangue, coma um cordeiro, né? Não cozinhe o cordeiro, como toda a carne de maneira assada, e pegue o seu sangue e passe nos umbrais da porta. Ou seja, aquilo era o quê? Era o material. Não bastava impor a mão e realizar uma oração? Sim. Não bastava a ordem de Deus para que os primogênitos do povo de Israel não morressem com as pragas do Egito? Sim, bastava sim. Mas aí apareceu o material. Deus determinou o material. Mas acima de tudo aquilo estava o espiritual, que era permitir, que era que pudesse enfraquecer, que Deus pudesse mostrar ao faraó de que ele era Deus, de que acima dele não há ninguém. Então, tudo em cima daquilo havia o lado espiritual. Da mesma forma, devemos nos preocupar com tudo isso que eu disse? Sim, devemos nos preocupar. Mas, acima de tudo isso, há um lado espiritual. Havia a necessidade de Deus mostrar que ele é Deus. Havia a necessidade de nós ficarmos inclusos em nossas casas, de nós realizarmos o culto doméstico, porque o culto doméstico, essa palavra, essa oportunidade, traz essa palavra importantíssima para aquelas pessoas. Diferentemente, quando você tem que sair do seu local e até a sua congregação, que mais uma vez aqui eu vou abrir um parênteses, a necessidade, a Bíblia nos fala em congregar, em igreja, em casa de Deus, em termos pastor, que é algo importantíssimo, imprescindível, conforme a palavra de Deus nos fala. Mas aqui nós temos a oportunidade de realmente, se você não quiser assistir um culto, basta ficar na sua casa e não entrar na live. Não assistir um culto através do YouTube e ninguém fica sabendo. Então, isso acaba gerando realmente essa disposição da gente. Se nós entramos em uma live, se nós assistimos um culto, se nós fazemos algo que ninguém está a ver, se fazemos algo que ninguém está a nos cobrar, nós estamos realizando isso pela nossa própria conduta, pelo nosso livre-arbítrio. Então, isso é que Deus quer de nós. Que nós possamos realmente realizar isso conforme a nossa vontade, sem uma fiscalização, sem exigência, sem necessidade de demonstração para todos, para a sociedade, para outras pessoas, que nós estamos realizando isso, tudo isso está partindo de nossa consciência. Então, isso é o primeiro ponto do isolamento social. O segundo ponto, a possibilidade de estarmos na nossa casa, meditando na palavra. Quem não tinha tempo de ler a palavra para trabalhar, agora tem tempo. Quem não tinha tempo de meditar na palavra do Senhor para realizar algo, para ir para um trabalho, para realizar uma atividade, para ir para a faculdade, para ir para estudar, para ir fazer o que for. Não vou ler a palavra porque eu vou para o shopping hoje. Não deixo para amanhã, né? Eu não vou a palavra porque hoje eu marquei de jogar a bola. Não deixo para amanhã. Estudarmos a palavra de Deus. Eu não vou ler a palavra hoje, não, porque hoje, deixa eu inventar o que eu vou fazer para não ler a palavra hoje. Então, Deus realmente nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reclusos em casa para lermos a palavra de Deus. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto, que nós possamos realmente entender o real sentido da família. A gente sabe, inclusive o pastor Júnior sabe, que quase bacharel em direito também, né? Que a célula mata da sociedade e da Bíblia também é a família. Então, nós acabamos esquecendo da família. Então, essa foi uma oportunidade que, diante da dificuldade que todos nós estamos sofrendo, quem é que permanece do nosso lado? Quem está aqui do nosso lado? Nós podemos ter 1000 amigos, nós podemos ser um youtuber, né? Um influenciador digital, nova profissão, né? É o influenciador digital, podemos ter 1 milhão de seguidores. Mas como é ficar do seu lado, na sua casa, compartilhando a vivência com você, compartilhando um espaço pequeno, médio ou grande com você, nesse período, é a família. E a família que eu não restringo somente a laços consanguíneos, mas eu falo também aqui da família em Cristo Jesus.
Nós estamos reunidos aqui, essa quantidade de pessoas, nós estamos aqui em família. Então, se você tem 10 mil seguidores no Instagram, 20 mil no Facebook, 30 mil no YouTube, mas quem está aqui com você? A sua família consanguínea e a sua família em Cristo Jesus. Então, nós estamos aprendendo a valorizar, neste momento, a família. E estamos vendo também a necessidade. Isso funciona também um quarto pilar. E quarto ponto está acontecendo nesta pandemia. Que é aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, que nunca temeram a Deus, que nunca aquebrantaram o seu coração. Eu acho que a palavra-chave é essa. Que a palavra-chave é essa. É aquebrantamento de corações. E nesses tempos que nós estamos passando, nessa dificuldade que nós estamos passando, qualquer pessoa que está passando por essa dificuldade, que está sentindo os sintomas desse confinamento, ele está procurando a Deus. Eu nunca vi, por exemplo, no prédio aqui que eu moro, eu nunca vi, é a fé deles, mas devemos respeitar, né? Mas às 6 horas em ponto, colocam uma caixa, eu moro no apartamento, em condomínio, eles colocam uma caixa na varanda do apartamento e colocam lá aquelas 6 horas, é a hora do anjo, né? E começa a Ave Maria e tal, o texto. Bom, tem as ressalvas, mas o quê? Eles nunca fizeram isso. Eu nunca vi qualquer demonstração de fé de determinadas pessoas. As pessoas falam que ateu existe até o avião não começar a cair, né? Quando o avião começa a cair, é que o ateu fala, né? Meu Deus, né? E quando chega no solo, começa a escapar, fala, né? Posso ateu, graças a Deus. Então, nesses momentos, é que nós vemos realmente, né? É a fragilidade do ser humano. Quando nós deixamos, quando nós vemos que o pilar da nossa existência, de algumas pessoas, o que é? É carro, é dinheiro, é luxo, é viagem, é poder, é posição. Tá aqui, Carlos. É posição social. Então, quando tudo isso zera, quando tudo isso demonstra de maneira nivelada, nós percebemos essas pessoas que têm isso, que têm essa forma, que têm esses elementos para preenchimento da sua alma, é que eles têm necessidade de se agarrar a algo superior. Nesse momento, o milionário, pode ter certeza, o milionário, o bilionário, Bill Gates, está na mesma situação dos irmãos de algumas pessoas que estão passando por estar em necessidade. Qual a situação? Ele tem alimentos, mas ele não pode usufruir do jatinho dele. Ele não pode usufruir do dinheiro, dos bilhões de reais que ele tem. Ele tem que se manter enclausurado. Ele tem que respeitar a regra de confinamento estabelecidos pelo Estado. Então, nesse momento, ele percebe que o mais importante é a liberdade, que o mais importante é o direito de ir e vir, que o mais importante é essa liberdade que nós todos gozamos. E ele, com os bilhões dele, ele não pode fazer nada. Então, eles percebem que tudo isso depende da permissão, depende para que possamos finalizar, possamos passar essa trajetória, finalizar essa caminhada, desta luta contra esta pandemia. Tudo isso depende do livramento de Deus em nossas vidas. Tudo isso depende do que Deus é capaz de fazer na vida de todos nós. Tudo isso depende do poder de Deus. Não se engane, irmãos, não se engane, pastor. Tudo que está acontecendo, como a Bíblia fala, né? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo isso que está acontecendo é com a permissão de Deus, para que possamos entender que há algo maior. Eu acho que a sociedade que estávamos vivendo, principalmente o Brasil, estava pior do que Sodoma e Gomorra. Estava pior do que Sodoma e Gomorra, o Brasil. Se você for analisar, a Bíblia é sábia, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, ela fala realmente do que os seres humanos, né, do que os homens reclamam, se não dos seus próprios pecados. Vejam quando é que chegou aqui a pandemia no Brasil. O boom. Dizem que chegou antes, mas quando é que chegou o boom da pandemia do Brasil agora? Depois do Carnaval. O que teve no Carnaval? Teve Sodoma e Gomorra, né? Teve realmente apologia ao homossexualismo, apologia à droga, apologia à criminalidade. Houve uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Escolas de samba colocaram Jesus derrotado e o diabo triunfando. Então, essa total falta de respeito ao cristianismo e, como eu digo, uma blasfêmia ao Espírito Santo. É o escarnecer da figura santa de Jesus. Então, passou o Carnaval e chegou a pandemia no Brasil.
E agora vamos dizer, né? Aqueles que estavam a zombar, aqueles artistas que estavam a defender estes atos, né? Esta licença poética, licença artística, eu duvido se ele tivesse feito isso lá com a figura dos muçulmanos, né? Com a figura do Maomé, se não tinha explodido já sem bombas atômicas no Brasil, mas não. Nós cristãos, nós somos pessoas pacíficas. Nós somos pacíficas, nós trabalhamos, nós atuamos através do jejum e oração e nós vemos o que está acontecendo. Então, nós, a sociedade, nós estamos inclusos, mas nós seremos libertos, seremos salvos e seremos livres, seremos guardados de tudo que está acontecendo. Mas a sociedade, essa sociedade que blasfema, que escarnece do Espírito Santo, eles estão vendo o poder de Deus. Eles estão sentindo, pastor, o pesar, o peso da mão de Deus na vida da sociedade. Então, nós, como igreja, nós, como entendedores da palavra de Deus, nós que estamos buscando, que somos igreja, povo separado, escolhido do reino de Deus, nós aqui, voltando mais uma vez aqui à passagem, Deus está a nos falar de maneira espiritual. Deus não nos fala aqui, preocupar com vírus, tomar vacina, ver se está faltando arroz, ver se está faltando feijão. Devemos preocupar, sim, mas Deus quer que nós nos preocupemos de maneira espiritual. Essa oportunidade, quando você quer matar uma cabra, uma galinha, o que é bicho que você faz? Ela fica ciscando um terreiro, um cabra, um bode, uma ovelha, ela fica solta no pasto. Quando queremos matar, quando queremos oferecer a Deus, nos tempos antigos é que era feito. Nós pegávamos aquele animal, separava para que pudesse purificar, ou seja, tirar do seu corpo todas as impurezas e assim realizarmos, né, holocaustos, realizar realmente sacrifício em oferenda a Deus, ou se não para nos alimentarmos. E essa oportunidade que Deus nos tirou da imundície do mundo, da imundície da sociedade, Deus nos tirou de todas as concupiscências da carne, que querendo ou não, como estamos no meio do mundo, nós acabamos sendo atingidos, Deus nos deu essa oportunidade. Da mesma forma que ele fez com as ovelhas. Nós somos ovelha de Cristo. E Deus está dando essa oportunidade de tirar nós do mundo, deixarmos recluso, para que possamos purificar, possamos adorar, possamos bendizer, possamos meditar na sua palavra, possamos congregar com os irmãos, congregar com a nossa família, família de sangue, família em Cristo Jesus, para que possamos esperar e vislumbrar a volta de Cristo. Isso é o pensamento, pastor. A Bíblia, claro que não fala, nem Jesus sabia, mas somente Deus sabe a hora, o momento e o lugar em que o Filho do Homem voltará para escolher a sua noiva, para trazer, arrebatar a sua noiva. Então, mas eu acredito que nós seremos a geração do arrebatamento. Eu não vou ser herege dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 meses, 20 anos, 30 anos, ou pode ser agora. Mas eu digo que se eu fosse para... Vou dizer apostar não, que apostar não pode, né? mas se fosse para dizer, eu acredito que nós seríamos... Eu creio que nós seremos a geração do arrebatamento. Nós veremos a vinda de Cristo. Nós seremos arrebatados para a terra, para a cidade prometida. Então, essa oportunidade que Deus está nos dando, de nós percebermos tudo que acontecer com a sociedade, todas as mortes que houver, tudo que acontecer com o mundo, não nos espantais. Tudo isso é a mão de Deus pesando sobre a sociedade. E basta abrir os olhos, tudo está acontecendo. E ao mesmo tempo, vemos tremores de terra, vemos tsunamis, vemos doença, vemos pestes, vemos tudo está acontecendo. E é tudo ao mesmo tempo. Se você for ver aquele vulcão Krakatoa, né? A última erupção dele tinha sido em 1800 e pouco. E ele entrou em erupção agora. Se nós vemos uma peste, uma pandemia, eu acho que nós temos já alguns anos, né? Não vou relevar a minha idade, mas acho que nesses últimos 40 anos, eu acho que eu, pelo menos, eu nunca presenciei uma pandemia. Esse momento em que todo o mundo, não é Fortaleza, não é Ceará, não é o Brasil, é praticamente todas as cidades, todos os países do mundo estão reclusos. Todas as igrejas do mundo estão fechadas por causa de um vírus, por causa de uma peste, por causa de uma doença.
Então, tudo está acontecendo. Realmente, eu não acredito que seja finais, mas são os princípios das dores. E Jesus está à porta, batendo na porta, dando a oportunidade daqueles que não conheceram a sua palavra, conhecerem, como os ímpios que estão aí no mundo, eles estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, estão tendo a oportunidade de quebrantar os seus corações, e nós temos que funcionar como um instrumento para levar o evangelho, a palavra de Deus, para aquelas pessoas que não conheceram, que não conhecem a verdade, que ainda não foram beneficiadas com o favor de Deus, assim como eu e você fomos beneficiados há algum tempo atrás. Nós devemos ser instrumentos de transmissão da palavra de Deus. Imagina, eu não nasci no berço evangélico. Eu aceitei Jesus, me entreguei a vida para Jesus em 2008. Então está com muito tempo. Mas eu recebi o favor de Deus. Eu estava condenado a ir para o inferno. E Deus viu graça em mim e me deu a oportunidade de servi-lo. Ele me retirou do lamaçal do pecado e me deu a esperança da vida eterna. Da mesma forma, esse favor que Deus me deu, Deus deu ao pastor Júnior, Deus deu a todos os irmãos que estão participando desta live e que integram o reino de Deus. Então, este favor que eu recebi, e é um favor imerecido. Eu não mereço, nós não merecemos esse favor de Deus. Mas Deus, por esse amor dele, que é um amor transcendental, não é amor eros, né? Não é amor vindo do ser humano, mas é um amor transcendental. Então, ele nos deu a oportunidade de salvação, de vida eterna, e ele quer que nós sejamos instrumento para que possamos propagar o evangelho para todos os cantos do mundo. Esse favor que merecemos, não pense que eu sou santo, você é santo, ninguém é santo. Não recebi o favor de Deus, que não conhece a palavra, que vai queimar no quinto dos infernos. Não, nós devemos pensar assim. Nós vivemos muito tempo, nós vivemos muitos anos na ignorância, até que eu possa, né, ver a luz resplandecente da palavra de Deus e ele pudesse me retirar das trevas. Então, esse favor que eu recebi, nós temos isso, os evangélicos. Não, sou salvo Jesus, falando que aceitar Jesus, ele que vai queimar no inferno. O problema dele, o diabo que o carregue. Nós muitas vezes pensamos isso. Mas aquela pessoa, nós chegamos através da palavra de Deus, através de uma pessoa. Uma pessoa foi usada por Deus para trazer a palavra dele para nós. Então, nós devemos retribuir o favor que Deus fez para nós. Quanto maior o favor, maior a gratidão. Então, eu sou muito grato ao que Deus fez na minha vida. Eu tenho que retribuir o favor, porque o favor que ele fez na minha vida foi muito grande. Então, a minha gratidão deve ser maior ainda. E uma forma de demonstrar a gratidão que nós temos pelo esse favor imerecido, pela graça de Deus em nossas vidas, é ser instrumento propagador do evangelho. Seja o coronavírus do evangelho, né? Coronavírus você fala e pega e passa para outro, e de 2, outro dia já tem 50, de 50 já tem 1000. Não é um crescimento geométrico, é um crescimento exponencial. Então, nós que possamos ser realmente esse vetor de crescimento exponencial da palavra de Deus. Pregue para 2 pessoas que você pregou a palavra de Deus. Amanhã vai pregar para 4, 4 para 8, 8 para 20, 20 para 1000. É igual espiga de milho, né? De 1 grão de milho, você planta o quê? Nasce outro grão de milho, não. Nasce um pé com vários milhos e cada sabugo de milho vem com 100, 200 grãos. Então, é aquela palavra. A semente germina, não morre jamais. Então, você pensa que você lança uma palavra rema na vida de uma pessoa e aquela pessoa, aquela palavra entrou no ouvido, saiu do outro. Saiu não, irmãos. Aquela semente que você plantou no coração da pessoa. É uma semente, germina. Um dia, você falar, quantos testemunhos eu já ouvi? Que pessoas que disseram, como é que você aceitou Jesus? Eu acho que o próprio Lázaro, aquele cantor, né? Eu gosto muito das músicas dele, ele fala que uma vez a pessoa disse para ele somente isso. Jesus te ama. Ele disse, não, isso é um louco, isso é um crente, né? Isso é um crente louco. Então, aquela palavra ficou no coração dele, Jesus te ama. E depois de muito tempo, aquela semente brotou no coração dele, subiu até o seu entendimento, o intelecto, e ele pôde conectar o seu cabeça, o seu pensamento até o seu coração. E a semente germina, brotou e gerou uma árvore. E através dessa árvore, vários frutos são criados, são gerados. Então, a palavra que você leva para uma pessoa, a palavra que você acha que não vai frutificar, frutifica. Porque quem faz a obra não é você. Você planta a semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo na vida da pessoa. E podem ter certeza que a palavra de Deus não volta atrás.
porque a obra é santa, a obra não é de Deus. A obra de Deus não termina. Quem pensa que fechando igrejas, governo de esquerda, comunismo, muçulmano, não simpatizantes, pessoas diabólicas, né, vão fechar a igreja, vão acabar com o povo de Deus, vão fechar a igreja, vão enterrar o evangelho, porque estão fechando igrejas, porque estão proibidos de reunir pessoas dentro da casa de Deus, estão errados. Porque a obra de Deus, a obra é santa. Tem até uma música, né, que fala isso. A obra de Deus não para. A obra é santa. Então, durante gerações, imagine, há 2000 anos atrás, começou a pregação da palavra de Deus com um homem. Ele foi à igreja. Ele foi à rocha, que foi Jesus Cristo. Que foi não, que é e sempre será para todos sempre Jesus Cristo. Então, através de uma pessoa, conseguiu transformar hoje nos 4 cantos do planeta aquele evangelho com toda dificuldade, com todos os sofrimentos que a idade passou. Se nós formos pensar, né? Idade antiga, né? Passou pela Idade Média, perseguição, inquisição da Igreja Católica, tempos modernos, avanço do capitalismo, Idade Moderna. Hoje vivemos o pós-modernismo, né? A abertura, elastecimento de qualquer fronteira moral da sociedade em que nós vivenciamos hoje. Hoje há o elastecimento de qualquer fronteira moral da sociedade hoje, o pós-modernismo. Mas mesmo assim, nada isso foi capaz de segurar o crescimento da palavra de Deus. Então, fale para aquela pessoa, diga que Jesus a ama, que no momento correto, no momento o Espírito Santo vai regar aquela semente no coração da pessoa e vai permitir que aquela palavra cresça e ele possa entregar a vida para Cristo Jesus, da mesma forma que você fez e que recebeu esse favor. Então, nós devemos ser a pandemia do Evangelho. Pandemia é o espalhar, né? De maneira mundial. Mas aqui eu falo a pandemia do Evangelho espalhar de maneira mundial, propagar de maneira exponencial o Evangelho. Então, devemos ficar ligados a esta oportunidade. Não devemos nos preocupar com o fermento que faz o pão. Mas aqui na palavra ele fala o fermento significa a falta de pureza. Significa a falta significa a impureza dos fariseus. Significa a doutrina impura dos fariseus. Ele está a falar isso. Da mesma forma, eu trago as palavras de hoje. Nós não devemos nos preocupar com a pandemia, com o coronavírus, A ou B, etc. e tal. Mas devemos nos preocupar com tudo aquilo que entra nos ouvidos, com tudo aquilo que a sociedade nos traz de maneira errada. Devemos nos preocupar com o fermento espiritual, com a impureza espiritual. Eu estava assistindo agora o assunto de hoje, né? Eu acho que no Brasil tem uma frase que um colega meu me disse, que no Brasil ninguém morre de tédio. No Brasil. No Brasil ninguém morre de tédio, que todo dia é novidade. A gente estava já com a paciência cheia de coronavírus, né? Você ligava para a Globo, ligava para o Jornal Nacional, que é o jornal morticional, né? Você ligava, tinha que assistir enrolado num saco plástico quando tá coronavírus, assistir o Jornal Nacional. Mas agora, aí passando, só fala isso. Agora, qual é o novo tema em todos os canais? É a briga, né? Do Bolsonaro com o Moro. Então, no Brasil, ninguém morre de tédio. No Brasil, todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma briga para assistir da janela. Então, tem essa questão, né? De ficarmos ligados ao sistema de comunicação. E se ficarmos ligados somente a isso, nós vamos ser contaminados. Se você passar 1 hora assistindo a Globo, você sai doente. Se você passa 1 hora, um dia assistindo a Globo News, você fica doente, de uma forma ou de outra. Então, devemos nos preocupar com esse fermento. Hoje, a mídia é um fariseu. Hoje, aquelas pessoas que integram a Globo, que integram a Globo News, que fazem um jornalismo de esquerda, um jornalismo de combate aos preceitos cristãos, uma mídia que faz um abastecimento de preceitos morais, eles são os fariseus da atualidade. Eles estão distribuindo, eles estão pulverizando no meio da sociedade este fermento, que acaba por contaminar o coração daqueles que não entenderam realmente o chamado, a atenção, o alerta de nosso mestre. Então, nós voltemos para a palavra, nos preocupemos realmente para tudo que está acontecendo no mundo, devemos abrir os olhos de maneira espiritual e saiba que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se ele não voltar para nós, ele pode voltar para mim de maneira individual.
eu posso me encontrar com ele de maneira individual. Ele pode voltar só para mim. Então, Jesus está voltando. Consertai-vos as nossas vidas, consertai-vos, né, os altares de nossas casas, porque a igreja, o altar de Jesus, começa em nossa casa. Então, consertai-vos o altar e que possamos estar preparados, possamos estar com nosso cálice, né, cheio do azeite, esperando Jesus Cristo voltar. Então, devemos ter uma visão espiritual sobre tudo isso que está acontecendo. Amém, pastor? Amém. Amém. Amém? Quiser complementar, o que é que o senhor acha sobre o que está acontecendo? Vou fazer uma entrevista agora. É? Não, tá de bom tamanho, anjo. Eu confesso que eu gosto muito de ouvi-lo. Você sempre é muito direto, certeiro na explanação daquilo que prepara sobre a Bíblia. E realmente a situação, ela é dessa forma mesmo que estamos vivendo, né? Infelizmente, existem muitos meios, né, externos a nós que tentam nos desvirtuar da realidade, né? Tenta nos tirar do que realmente importa, do que realmente é valoroso para a nossa vida. E, com certeza, os meios de comunicação, não vou generalizar, não são todos, mas cooperam muito para isso, né? É uma forma de alienação. Tenta prender tanto as pessoas no entretenimento e nessa questão de notícia, um bombardeio de notícia a todo instante, que os próprios cristãos e cristãs acabam perdendo foco, e infelizmente nós temos visto mesmo as pessoas se preocupando e correndo atrás de coisas que não edificam, né? Mas temos realmente que estar firmados, plantados na rocha, para que possamos suportar os dias maus. Somente com Jesus mesmo é que podemos suportar. E como você disse, ter muito cuidado, né, com o fermento, pois isso aí faz levedar a massa e não traz um bom resultado, de jeito nenhum. As emissoras que eu falei pode ser até direto, né? Que aqui isso não vai processar a gente. As emissoras, por exemplo, a Globo. Um cristão assistindo novela de Globo, o que é que Globo ensina? A novela de Globo, por exemplo, eu estava passando, a novela da Globo, 17 horas, que é um horário que crianças estão assistindo, ensina homossexualismo, adultério, sexo explícito. Então, Verdade. ele ensina realmente preceitos não cristãos. Então, nós, como cristãos, devemos evitar esse tipo de programação. Devemos entender que o diabo não brinca de ser diabo. O Satanás, o demônio, o inimigo, não brinca de ser inimigo. Então, ele vai utilizar meio de comunicação para atingir a sua família. Muitas pessoas querem escarnecer. Não, mas eu vou participar, eu vou assistir a Globo, porque não tem nada a ver, é isso, aquilo, que eu gosto daquele certo ator, eu gosto na novela. Mas tudo isso é consagrado ao diabo. Qual a necessidade de um programa daquele de malhação, às 17 horas, demonstrar a cena de beijo, quase de sexo explícito, ensinando assuntos que não convém à criança daquela faixa etária que está assistindo naquele momento? Qual a necessidade de nós cristãos ligar a televisão da sala e assistir? Ou deixar aberto para que nossos filhos, as crianças, passem e eu possa assistir? Não faz o menor sentido. Então devemos realmente ficar atento a isso. Essa é a oportunidade que Deus nos deu, como eu falei, pastor. A gente está muitas vezes preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em fazer isso, preocupado em fazer aquilo. Eu não posso fazer porque eu tenho reunião no escritório. Por exemplo, eu sou advogado, né? Todos nós temos as nossas tarefas diárias, temos os nossos afazeres. Eu sou advogado. Então, eu tinha os afazeres do escritório, tinha as audiências, tinha reunião com o cliente, tinha que fazer visitas a clientes, tinha que realizar peticionamentos, tinha que acompanhar processos, realizar audiências, fazer viagens, etc. e tal. Então, muitas vezes aquilo acabava consumindo nosso tempo, para que possamos meditar realmente na palavra do Senhor. E com tudo isso, nós tivemos tempo de sobra, alguém tempo de sobra. Eu, nessa pandemia, eu procuro ocupar o meu tempo, fazendo isso, lendo a palavra, participando de pregações, participando das lives da minha igreja, né? Que o pastor realiza, que realmente isso aqui é uma atitude louvável, de todos os pastores não distanciarem das suas ovelhas. É um trabalho importantíssimo. Só um minuto. É porque vai encerrar aqui o tempo
dessa live, certo? Mas aguenta aí para a gente entrar de novo, tá bom? Ó, pessoal, vocês que estão conectados, não vão embora não. Nós vamos encerrar aqui e você entre novamente para ver a conclusão, tá? Não vai embora agora não. Só um minuto, nós vamos encerrar e aí nós voltaremos. Deus, voltamos para continuar a nossa live, um assunto muito interessante, muito importante, que é sobre nós termos cuidado, nós estarmos com vigilância em relação ao fermento dos fariseus. Vamos dar aqui só um tempinho aqui para os irmãos e as irmãs irem entrando para podermos continuar. É um assunto muito importante, realmente nós temos que estar vigilantes, em plena atenção, para não termos a nossa mente e o nosso coração aí embaralhado com esses falsos ensinamentos de hoje em dia. Então nós estamos atentos, é um assunto atual de muita importância para nós. Vou conectar a ele aqui e continuar com as suas considerações. Ele já nos transmitiu a mensagem e ele vem fazendo aí algumas considerações muito importantes. Pode continuar, meu irmão. Só para finalizar, irmão, claramente tem esse limite, né? Se você for analisar, hoje é uma briga, hoje criou realmente esse dualismo na sociedade, é o cristão contra o não cristão. Tá ouvindo? Ouvindo. A sociedade de hoje, a gente criou realmente esse dualismo. Nós nunca na história vimos no Brasil esse dualismo. Tinha uma esquerda, né? Era o comunismo contra aquele partido de direita, era o capitalismo contra o socialismo, mas hoje nós vivemos realmente essa guerra do mundo cristão contra os não cristãos. Então, vemos realmente isso. Isso é uma guerra, isso é uma luta travada. Imagina um governo, não estou aqui defendendo o governo X ou Y, mas imagina o presidente, imagina a emissora, né? Estamos a maior emissora do Brasil, a Globo. Ela tem realmente um combate grande contra o governo Bolsonaro, isso é claro. Aqui eu estou falando de uma obviedade. Eu não peço segredo de ninguém. É uma obviedade. A Globo realmente está combatendo esse governo. Eu não estou falando que medidas econômicas é acertado ou errado, não. Eu estou dizendo aqui que na história nós nunca tivemos um presidente que falasse de maneira tão aberta de Jesus Cristo. Ele defende preceitos que nós defendemos. Ele é contra aborto, ele não é contra o homossexual, ele é contra a incitação do homossexualismo. Aqui deixa uma diferença bem clara. Ninguém é contra nós, o povo, a palavra, não é contra o homossexualismo. Aliás, não é contra o homossexual. Nós combatemos o homossexualismo. Então, por quê? Porque é antibíblico. Então, fala do aborto, defende a família, fala dos preceitos. Tem preceitos realmente bíblicos. Então, tudo isso incomoda essa emissora, que está batendo aqui na figura do presidente. Mais uma vez, ressalto que aqui eu não estou falando de medida econômica, de popularidade, estou falando aqui de preceitos bíblicos. Então, realmente, nós vemos hoje uma guerra do bem contra o mal. Nós assistimos há muito tempo atrás a vídeos, filmes, era o bem contra o mal. Agora sim, nós não vemos aqui preceitos filosóficos, ideológicos, não. Nós vemos a guerra hoje do bem contra o mal. É um presidente que fala de Deus, é um presidente que fala da palavra de Deus, é um presidente que prega os valores da vida, os valores da moral nas vidas das pessoas, e uma emissora que está a combater a isso. É uma emissora que prefere transmitir um carnaval com mulheres nuas, incitando a violência, incitando ao nudismo, incitando a prostituição, escarnecendo a palavra de Deus, escarnecendo a figura, a imagem de Jesus Cristo, prefere transmitir isso do que transmitir uma palavra abençoada. Quantas novelas, estava até vendo, até mandaram para mim, um momento de uma novela da Rede Globo, que ele faz a imagem, né, como se a mulher sendo evangélica, e no último capítulo ela empurra um cara que cai lá do viaduto e morre, e aquele rosto angelical dela, segurando a Bíblia, se transforma em um demônio. Se transforma realmente no rosto de um demônio. Então, realmente, eles estão a afrontar a nossa fé. E nós não podemos fazer nada. Nós não podemos sequer falar o nome deles, não. Então, isso é uma guerra travada, pastor. Isso é a guerra que nós devemos entender. Então, nós estamos vendo do lado realmente não material, mas espiritual. A briga na Globo não é por milhões, não é por bilhões. Claro que tem interesse. Mas porque contraria tudo que eles pensam. Contraria tudo que eles defendem.
nós vivemos num Brasil livre. Ou seja, o Brasil também é um Estado laico. Que é um Estado laico? Não é um Estado ateu. É diferente. A laicidade contra o ateísmo. É totalmente diferente. Ateu é aquele que não acredita em Deus. E um Estado laico é aquele Estado que não faz a imposição de uma religião ao seu povo. Então, aqui a Constituição, o governo não está fazendo imposição. Nós não devemos fazer imposição das nossas crenças às pessoas, ao nosso povo do Brasil, ao povo brasileiro. Mas devemos defender a nossa religião. O que não me preocupa, né? Tem uma frase antiga, um pensamento antigo, que diz o seguinte, né? O que me preocupa não é a fala, não é usar o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, a partir do momento que nós nos silenciarmos, nós estaremos dando guarida àquelas pessoas más. Então, nós não podemos. Eu sei que Jesus fala, a palavra fala em mansidão, a palavra fala, né, em mansidão, é harmonia de espírito, mas fala também em vários momentos, em várias passagens da Bíblia, Deus se fez presente. Jesus, ele se fez presente, mostrou a sua ira, mostrou a sua indignação, trouxe palavras que confrontavam o pensamento, o espírito daquela época. Se nós pensarmos, né, eu estava até lendo uma passagem que fala que Jesus entrou na cidade, né, na Terra Prometida, naquela jumentinha, né? Uma jumentinha pequena que hoje até lembrar como fosse Domingo de Ramos, né? Com pessoas lá com ramos, né? E ele numa jumentinha pequena, inclusive chegava até a arrastar os pés pelo chão. Então as pessoas muitas vezes querem trazer aquilo como se fosse somente demonstração de humildade, o que não era, o que não somente era. Se formos analisar realmente os estudos, a palavra dos judeus diz que o Messias entraria na Terra Santa, né, montado no lombo de jumento, e seria recebido com ramos de oliveira. Então, Jesus, naquele momento, ele não demonstrou humildade, ele demonstrou intrepidez, quando ele disse, eu estou a entrar aqui na cidade, eu estou mostrando aos sacerdotes da cidade que eu sou o Messias. Então, naquele momento, Deus se fez presente. Jesus se fez impor a sua condição de Deus. Que o Verbo se fez carne. Ele fez se demonstrar como filho de Deus naquele momento. Então, ele não ficou calado, não ficou ausente. Em várias passagens, naquele momento em que ele derruba, né? Em que eles estavam fazendo realmente mercantil. Eles estavam mercantilizando dentro do templo de Deus. Então, ele poderia passar, baixar a cabeça, mas não. Ele derrubou todas aquelas tendas. Ele açoitou pessoas que estavam mercantilizar a palavra, o sagrado de Deus, transformando o santo em profano. Então, Deus tomou uma atitude. E nós também, como povo de Deus, devemos tomar atitude, trazendo palavras, combatendo tudo aquilo que desrespeita as nossas crenças. Então, essa oportunidade, nós, igreja, nós nos unirmos para trazer essa palavra de luta. Eu vou dizer uma palavra aqui, né? Trazer uma palavra de resistência. Esta é a palavra, uma palavra de resistência. A mídia quer acabar com o povo evangélico, a mídia, a Globo, esses sistemas grandes, televisão, canal fechado, Globo News, querem acabar com o cristianismo. Tudo é permitido, mas eles estão confundindo liberdade com libertinagem. A liberdade, Voltaire, pensador francês, um filósofo francês, diz o seguinte: eu não posso concordar com a palavra que você diga, mas eu lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizê-la. Então, faço dele as minhas palavras. Eu também não posso concordar com a palavra que eles disserem, mas eu lutarei até a morte para que eles tenham o direito de dizê-la. Mas isso que é isso, é a definição de liberdade e não libertinagem. Eles querem impor em nossa cultura, em nossa sociedade, no meio de todos, o povo de Deus, adultos, idosos, crianças, jovens, essa cultura, essa ideia de libertinagem. E nós não podemos aceitar isso. Amém, pastor? Amém. A igreja ela precisa entender que ela está numa guerra. A igreja está numa guerra. Judas vai exortar a igreja a batalhar pela fé. E esse batalhar pela fé não é uma posição passiva de aceitar tudo. Nós não vamos brigar, não vamos fazer esse tipo de movimento contrário
para tentar combater as coisas assim de frente, mas a igreja ela precisa combater o mal, precisa combater o pecado. E a maior forma é quando ela defende os valores cristãos. Não é para o mundo estar interrogando em que a igreja acredita, o que ela defende, não. A igreja é para demonstrar com as suas práticas, com a sua conduta, aquilo que ela defende. Então, como você falou, nós não vamos atacar as pessoas, de forma nenhuma. Mas o que é pecado, isso não vai mudar. Independente de quem esteja na prática do pecado. Nós não somos contrários, nós respeitamos aquilo que as pessoas querem, aquilo que elas são. Mas uma vez que elas decidem conhecer a verdade precisa ser explanada. A verdade precisa ser pregada. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é muitos pregadores, muitos líderes que, ao invés de combater aquilo que a Bíblia combate, sendo realmente coluna da verdade, como Paulo vai ensinar, não, prefere afagar o ego das pessoas, prefere falar coisas que são agradáveis e até em cumprimento o que Paulo vai dizer, que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres que falassem coisas que fossem agradáveis aos seus ouvidos, porque não suportariam mais a sã doutrina. Então, a escalada do mal, infelizmente, você citou uma frase do Martin Luther King, a escalada do mal é justamente quando a igreja ela não toma o seu papel de igreja, ela não faz o que é para ser feito. E fica gastando tempo e gastando energias e recursos com coisas que não convêm, com coisas que não edificam. Mas, como você deixou muito bem colocado, quando a igreja entende qual é a sua missão, o que ela precisa fazer aqui na Terra, aí realmente nós podemos contar com a ajuda, com a virtude do Espírito Santo sobre nós. Agora, se gastarmos o nosso tempo fazendo coisas que não convêm com a missão da igreja aqui na Terra, infelizmente, não a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, essa aí, ela é vitoriosa, ela já está lá na glória com o Senhor, mas denominações irão fracassar, porque esse não é o papel da igreja aqui. Não? O papel da igreja é defender a verdade, é defender os valores cristãos, e realmente, quando surge alguém para falar o que é certo, para falar, para defender o que é bíblico, muitos serão os inimigos, muitos serão aqueles que se levantarão contra, com certeza. O politicamente correto talvez seja a frase do momento, né? A frase acho que de alguns anos para cá. Mas o politicamente correto é muito chato. O politicamente correto, ela é muito chato, é indevido, é antibíblico. É antibíblico. Esse conceito de politicamente correto surgiu na Rússia na época da Revolução Comunista, com Lenin, com Stalin. Eles queriam que as pessoas absorvessem a doutrina comunista e disseram, não, nós temos que propagar essa doutrina dizendo que isso é que é politicamente correto. E aí foram propagando, foram ensinando e ficou esse termo aí, né, de ser politicamente correto. Mas a Bíblia ela não é politicamente correta, de jeito nenhum. O cristão verdadeiro nunca vai ser politicamente correto. Não, nem é popular, aliás. De jeito nenhum. Não é populista. Isso. A Bíblia não é populista, não é politicamente correta, não é omissa. Todas essas palavras, populismo, politicamente correto e omissa, no meu entender, elas têm o mesmo viés. Que no final acaba sendo político. Acaba sendo politicagem, politiqueiro, né? Realmente a política pequena. É a política do sertão. Então, não devemos ser politicamente corretos. Claro que devemos respeitar a decisão das pessoas. Deus tem um poder. Deus é soberano para impor a vontade dele. Ele tem um poder, realmente. É soberano para impor a vontade dele, todos nós. Mas o amor dele é tão grande, o amor dele é transcendental, como eu já disse, que ele nos permitiu o livre-arbítrio. Então, da mesma forma que Deus permitiu, devemos permitir também às pessoas o livre-arbítrio. Mas também devemos apresentar eles a verdade. Tanto que aquela passagem lá da prisão de Jesus no jardim, né? Que Pedro se revolta com a prisão de Jesus, toma a espada, saca a espada, corta a orelha de um dos soldados romanos de Jesus. Vai lá, olha para Pedro. Pedro, não é assim, né? A nossa palavra, né? A nossa palavra realmente não é dessa forma, não é esta arma.
ele pega, parece mais um milagre, né? Pega a orelha do soldado romano, coloca um pouco de saliva, coloca no local e cola a orelha dele. Sabe qual é Glória a a Deus. interpretação daquilo? Porque antigamente, na época, para ser um dos sacerdotes, não podia ter nenhum defeito físico no corpo. Não podia ter defeito físico, não podia faltar um braço, não podia faltar uma perna, não podia faltar uma orelha. Então Deus fala naquele momento, não, a minha vontade não é essa, o soldado romano. Você está fazendo aquela missão que foi incumbida a vocês, mas eu lhe dou a oportunidade de ser sacerdote do meu evangelho. Então naquele Glória a momento Deus. ele pega aquela orelha, coloca no local, na cabeça do soldado romano e diz, eu estou lhe dando a oportunidade, apesar de todo o mal que você fez, apesar de você estar aprendendo o Filho de Deus, o Messias, eu não posso tirar de você a possibilidade do seu sacerdote, do seu sacerdócio, do seu ministério. Por isso ele colou aquela orelha de volta no soldado romano. Deus é perfeito, né? Com certeza, com certeza. Amém, Com pastor? certeza. Então eu agradeço aqui a oportunidade de trazer a palavra de Deus, algo que enriquece. Pode ter certeza que eu aprendo muito mais do que eu tento ensinar, do que eu tento falar. Quem fala, né? Quem explana aprende muito mais do que quem ouve. E a palavra de Deus, ela salva, cura e liberta para quem ouve, para quem fala. Então, Glória a Deus. essa oportunidade, todos nós tínhamos a oportunidade de nos salvar, de nos curar, de nos libertar. Agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição. Eu que agradeço. Paciência em me ouvir, estou aqui à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço, viu? Para quem não sabe, o Ângelo ele é meu cunhado, casado aí com a minha irmã 2 vezes, irmã de sangue, irmã na fé, a Estefânia. Então, já congregou conosco, ajudaram muito bem no início Amém. da missão de fé. Somos muito gratos mesmo, viu? Por toda a ajuda e continua ajudando, né? Continua ajudando em oração, sempre que assim, solicitado, não nega aí a ajuda. Então, que cunhado é parente, né? Muito, viu? Cunhado é parente. Estamos aqui para contribuir principalmente para o reino de Deus, a satisfação. Amém. Então, um abraço para você, um abraço para a Estefânia, para a Sara, para a Boa noite. Um abraço a todos os irmãos. Amém, amém, irmão. E até a próxima. Vamos marcar outras aí. Se Deus permitir, um abraço. Tchau, tchau. Outro. Amém. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, louvamos a Deus porque sempre temos tido aqui mensagens assim muito boas, edificantes para a nossa vida, né? Essa mensagem estará no nosso podcast do Spotify e também no nosso canal do YouTube. E só temos o que agradecer a Deus. É muito maravilhoso, Senhor, porque mesmo em dias difíceis, em dias de isolamento, Ele continua usando os seus canais para nos alimentar. Morrer de fome espiritual você não vai morrer, de jeito nenhum. Suprimento do céu sempre terá para a nossa vida, sempre terá. Então, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Vou convidar o Auricélio para ele trazer aqui um louvor. Nossos agradecimentos aí ao Ângelo. Que Deus venha abençoá-lo grandemente e continuar usando. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Ô, rapaz, podendo fazer a terceira live aí, tava tão bom. Glória a Deus, mensagem maravilhosa. E tudo acontece, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Verdade. Nada foge do controle do Senhor e sempre o Senhor vai estar à frente de tudo. Vamos adorar o Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado também pela colaboração. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando aqui do final. Amanhã, sábado, nós não teremos live. Só no domingo, 6 da tarde, né? 6 da noite. Então, amanhã nós não temos, porque no sábado nós fazemos uma gincana virtual de perguntas bíblicas, né? Do grupo Palavra Viva. Então, amanhã não temos live. Mas, no domingo, 6 da tarde, espalhe a notícia, compartilhe o convite quando você estiver com ele e convide pessoas a participar, a assistir. Tá legal, irmão, mas é porque, né, só se for cantar mais um louvor, né? Então, podemos aqui ver aqui. Deixa eu ver se sai alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Louvar o Senhor.
orgulho me tirou do jardim. Tua vontade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Faça um print aí. Compartilhe nos seus stories. E marque a igreja. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, é o que queremos. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Existe algum nome mais lindo do que o de Jesus? Existe algum nome mais poderoso que o dele? Não existe de jeito nenhum. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nosso Jesus é o mais lindo, é o mais belo de milhares de milhares.
Não existe mais lindo que Ele. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Yeshua. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Muito obrigado a todos e a todas que estão aqui conosco. Auricélio, o irmão Cícero Roberto, a Esther, Gardênia, com o Romário, a Valentino, a Arthur, Natiele e seus filhos e sua filha também, com o Mateus Santos, a irmã Camila Batista, com o Paulo André também, Silene, Amaro, a Sabrina, o Ângelo, a minha esposa Brena, o Thales, irmão Regis, irmão Cícero Roberto, a irmã Isis. Muito obrigado. Que Jesus venha abençoar vocês de uma forma maravilhosa. Como eu disse, amanhã não tem live, infelizmente, mas domingo estaremos novamente aqui a partir das 6 da tarde. Teve um pedido de oração pelo pai do Fernando, né? Eu vi passando nos comentários, pai do Fernando. Ore por ele. Também ore pela família do Nacélio. Infelizmente, ele é conhecido do Auricélio, ele faleceu. E peço que vocês orem pela família dele, né? Infelizmente, ele não resistiu à doença e ele faleceu. Então, orem pela sua família, seus amigos, seus parentes, para que o Espírito Santo possa consolar as suas vidas. Meu muito obrigado a todos e a todas. Minha oração é que Cristo venha abençoar as suas vidas de uma forma muito maravilhosa. O irmão Mateus também pede oração pelo irmão dele. Qual o nome dele, irmão Mateus? Qual o nome do seu irmão? Para nós orarmos por ele também. Glória a Deus. Enquanto nosso irmão aqui coloca, lembre-se, amanhã estará disponível lá no YouTube a nossa live e também, na medida do possível, estarão sendo também disponibilizados as mensagens, né? Forma de áudio lá para o Spotify. Então, vamos, em nome de Jesus, agora orar, agradecer a Deus. Mais uma vez, meu muito obrigado. O Tiago, vamos orar pelo Tiago, para que Jesus venha também abençoar a sua vida. Peço oração, vamos interceder uns pelos outros. Mais uma vez, meu muito obrigado ao irmão Ângelo por ter trazido aqui a mensagem. Que Deus cubra de bênçãos sua vida, vida da sua casa, sua família. E eu vou convidar aqui o nosso irmão Cícero para ele fazer aqui a oração aqui para nos entregar nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Talvez eu não sei se ele está no trabalho, mas mesmo assim agradeço. Vamos orar. Em nome de Jesus, feche seus olhos e interceda uns pelos outros para podermos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Amado Pai e eterno Deus, agradecemos neste momento de oração, pois Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Senhor. Não há nada que possa ser comparado a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. E, portanto, somos felizes, Senhor, por estarmos na Tua presença. Venha abençoar as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos e irmãs que participaram dessa live, que o Senhor possa abençoar também mais ainda o mensageiro, sua família, e que mais e mais possamos alcançar, Senhor, vidas com a mensagem do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos dá uma noite de bênção, uma noite de paz tranquila na Tua presença, e que o Teu Santo Espírito venha a encher-nos mais ainda de perseverança e de sabedoria para a glória e o louvor do Teu nome. É que nós oramos e já agradecemos. Amém, amém. Muito obrigado.
Um abraço virtual a todos e a todas e até domingo, se Deus permitir. Amém. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar